Bom dia a todos os filiados de Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto. E eu vou falar como o ministro Furlan me ensinou. Bom dia, porque eu não almocei ainda, né? Então, só depois da 1h30 que eu vou falar boa tarde. Olha, é um prazer hoje, uma live especial, novamente unindo as três regionais, né? Campinas, Ribeirão e Rio Preto, e num evento, num momento muito importante. Vamos falar sobre a retomada econômica e nada mais, nada menos que Paulo Rabelo de Castro com a gente, um economista renomado, ex-presidente do BNDES. E antes de chamá-lo, quero agradecer, vocês acabaram de ver todos os anúncios aí dos nossos patrocinadores, mas reforçando, né, esses eventos são feitos com todo o apoio deles, né? Alvo Gestão, SPSP, Unimed Rio Preto, TOTUS, Tarraf, RCE, nós temos de Ribeirão, Abiarte, One Construction, Trenopol, e olha, importantíssimo esse apoio, porque é isso que faz com que nossos eventos estejam cada vez mais ricos de informações, de relacionamento, e esse é o formato realmente do LEAD, né? Apoio do Brasil Salomão Advogados, Didática, Inepad, J. Silva Painéis, RCE Digital, quem está fazendo a transmissão total desse evento, Rodobens Automóveis e Via W. Os fornecedores oficiais, Antônio Maria Zobeide, Ampere Eventos, Behold, Casa M Marketing Comunicação, Grow, Núcleo da Notícia e RCE Digital. E coberto por todas as mídias aí parceiras, Band Paulista, CBN Grandes Lagos, Diário da Região, DL News, Record, Revista Lead, SBT, Tribuna, TV Tem, TV Tati, Revista Zoom, Revista Absoluta, Revista do Gramado, Circuito Fechado, Grupo Hack, GM7 e Programa Casual Almir Reis. Muito obrigado a todos vocês. Apresento, então, Fábio do Lead Ribeirão, que vai dar as boas-vindas, depois ele passa para a Silvia de Campinas. Vamos lá, Fabião. Olá, bom dia a todos que estão na nossa bancada, todos os que estão assistindo a gente em casa. E então eu quero primeiro agradecer, Marcos. Eu estou adorando, o pessoal está gostando muito dessa iniciativa em bloco do Lead Interior de São Paulo, um dos principais mercados do país. E a gente poder ter hoje você como anfitrião da live, recebendo aqui junto com a Silvia. E eu quero deixar o meu abraço e eu quero agradecer muito aí ao tempo do nosso querido amigo Paulo Rabelo de Castro, que já teve presencial na época que a gente se encontrava, né, Paulo? Então, já teve com a gente em Ribeirão Preto e sempre super disponível, super relevante seus comentários e nada como a gente escutar direto da fonte. Então, eu quero agradecer a toda a audiência do nosso comitê de gestão também, em nome do Maurílio Biagi, que já está conectado aqui com a gente. Também quero destacar nossos patrocinadores de Ribeirão Preto, que é a Abiarte, como você já disse, a One Construction está aqui representada pelo Fábio Chiaroni, a TOTUS, que também está em Rio Preto e Ribeirão Preto, e aqui representada pelo William, a SPSP, ao Trenempol, que aqui nós temos a Natasha representando o escritório, e ao nosso amigo Marcelo Salomão, do Brasil Salomão. Então, eu quero deixar um grande abraço a todos que estão ouvindo o Lead Ribeirão Preto, e hoje promete. Vamos lá. Obrigado, Marcos. Vamos lá, Silvia, do Lead Bom Campinas. dia. Eu também quero agradecer muito ao Marcos. Essa iniciativa é, sem dúvida, fantástica. A união de três polos tão fortes. O Paulo Rabelo já esteve também presencial em Campinas, em fóruns de investimentos que fizemos da região, que a região de Campinas abrange, né, 20 municípios, é o terceiro maior centro financeiro do Brasil, e estamos todos ansiosos para saber como será essa retomada. Não temos todas as respostas, com certeza, mas poder ouvir um conteúdo rico do Paulo Rabelo de Castro é fantástico. Agradeço a presença de todos os nossos filiados aqui nos vendo. E, Fábio, a TOTUS também está em Campinas. É, verdade. E o William está sempre lá presente, nosso filiado também. Obrigada. Bom, agradecendo em nome do Antônio Cabreira, ex-ministro,
que está aqui também participando, Rogério Gabriel, do Grupo Movedu, que representam o Comitê de Gestão do LIDE Rio Preto. Muito obrigado, viu, Cabreira e Rogério. Então, vamos começar direto ao ponto. Paulo Rabelo de Castro, é com você. Temos aí até 30 minutinhos para você fazer essa fala inicial, colocar os seus pontos, depois a gente abre para o nosso debate, tá bom? Ótimo, então. Marcos, muito obrigado pelo convite, que também é da Silvia e do Fábio. E eu quero cumprimentar todas as empresárias e empresários, e a todas as pessoas da imprensa, eventuais autoridades do interior de São Paulo que nos acompanham no dia de hoje. É um prazer e uma honra retornar ao LIDE. Como sabe, você não chegou a mencionar, eu tenho tido uma atuação no LIDE como presidente do coordenador do LIDE Economia durante muitos anos, onde muitas das ideias que a gente gostaria de ver implementadas ainda hoje foram apresentadas e esposadas pelo LIDE, e ainda estamos nesse combate. Hoje, nós estamos aqui reunidos quase que em família, porque estamos, eu acho que praticamente 100% de nós isolados nas nossas casas, mas comunicados pela extraordinária força da comunicação virtual. É um novo mundo. E o que o coronavírus, que é um vírus medonho, terrível, mas meio, como já disseram, papo reto, né, que abre as nossas cabeças, ou quer abrir as nossas cabeças e os nossos corações para o que existe de diferente para ser explorado pela natureza humana, e nisso o conceito é meio bíblico, e por isso homenageei meu querido amigo pessoal, o ministro Antônio Cabreira, que também nos acompanha, para dizer que, biblicamente, embora ele é que seja o especialista, me arriscando aqui numa menção, que todas as ocasiões, os episódios em que, biblicamente, tivemos que suportar pragas, a gente lembra muito das pragas do Egito, não é? Foram ocasiões em que a humanidade, desde então, vem aprendendo a dar respostas criativas, inovadoras, e com muita tecnologia nova vindo por trás do processo. Então, a saída, e Silvia estava perguntando como é que é a saída, é essa. Vai passar e a humanidade vai ser empurrada para frente e com muito mais velocidade, só que redistribuindo o jogo. Nem todo mundo que estava com as melhores cartas na mão no início do processo vai continuar com essas cartas. Há uma forte redistribuição financeira e econômica acontecendo desde agora, valorizando todos os ativos intangíveis, os aspectos de inovação, os de tecnologia, e momentaneamente, pelo menos, desvalorizando os ativos que eu chamaria ativos pesados, inclusive, por exemplo, os ativos fixos. Não só houve uma desvalorização monumental dos ativos em bolsa, e aí pega o conceito empresarial, como também há uma e principalmente na área comercial. E por quê? Porque as pessoas aprenderam aos montões trabalhar de casa. E muitos já sabiam que era possível, mas havia uma inércia nas empresas. Para dar um exemplo, é uma área muito inovadora também, ela tem um espírito assim, o Paraná muito parecido com o interior de São Paulo, aliás, eles se comunicam ali via região de Londrina, e o secretário do Planejamento mencionava que no pós-Covid, pelo menos 20% dos imóveis hoje alugados pelo governo do Paraná, eu acho que provavelmente vão estar disponíveis e os locadores é que se virem para arrumar novas locações, porque o governo do Paraná
deve utilizar uma boa parte de home office em várias atividades que eles aprenderam à força que é possível inovar. Então, fica um comentário positivo a respeito da saída de um modo geral. Mas, enquanto não passa, eu quero mencionar em 4 blocos principais. Primeiro, um quadro geral da situação Brasil hoje impactada do ponto de vista econômico. O que é que está por trás desse impacto? Quais são os conceitos econômicos, passando muito rapidamente? Quais são as reações que o governo tem tido, e, nesse sentido, também aí fazer uma análise crítica do que é que está faltando, e bastante coisa está faltando, e, finalmente, meio que estabelecer o timing dessa saída e a direção do novo normal, como se costuma estar falando aí, das atividades econômicas na perspectiva já de 2021. Então, dentro desse quadro geral, que é o primeiro bloco, dizer que a gente, neste quadro, praticamente não tem notícia boa, porque está ficando claro que os prognósticos da nossa consultoria, você não mencionou, mas também apoia esse evento, porque sem essa nossa pesquisa da RC Consultores, seria difícil eu estar aqui fazendo a chutometria educada que nós estamos fazendo. Na última semana de março, nós saímos até com bastante, eu diria, mais coragem do que conhecimento, mas saímos na frente de todos os outros consultores e também dos analistas de bancos, mas não digo isso para me colocar na frente, já para estabelecer uma coisa que ainda está acontecendo, que é um fenômeno bastante curioso, não é da área econômica, mas psicossocial. As pessoas ficaram, de um modo geral, congeladas, perplexas, e muitos ainda estão vivendo um estado de absoluta perplexidade, quando não de negação, diante do monumental processo de mudança que se instalou. E, por conta disso, os prognósticos de queda do Produto Interno Bruto para esse ano giravam em torno de 1,5%, depois o sistema Focus foi ajustando para 2%, agora está em 3, tal por cento, quando, na realidade, nós já saímos com 4,5% de queda, e acho que, infelizmente, a gente vai ter que ajustar isso para um número entre 5% e 6%, tendo em vista que a nossa premissa no final de março era muito, vamos dizer assim, otimisticamente, de que a quarentena pudesse, num primeiro caso, num cenário virtuoso, ser levantada na primeira quinzena de abril. Imagina isso, já passamos, num segundo caso, de um segundo cenário, na segunda quinzena de abril, e no terceiro cenário, que ensejava uma queda do PIB da ordem de 5,5%, na primeira quinzena de maio. Eu acho que, com muita sorte, vamos estar começando a relaxar o protocolo aí de fique em casa por volta do fim da primeira quinzena de maio, e eu acho que os efeitos praticamente envolvem todo o trimestre corrente, até junho. Esse trimestre está, do ponto de vista de muitas atividades, praticamente perdido. Mas, na soma das atividades, felizmente, há muita compensação por trabalhos que são feitos, como eu disse, à distância, ou virtualmente, ou por atividades que conseguem manter-se, como a construção civil, muitas indústrias, de forma que, no conjunto do Produto Interno Bruto, a impactação, mesmo assim, neste trimestre, é da ordem de pelo menos 20%. Os estados, de um modo geral, estão com quedas médias de arrecadação da ordem de 25%, mas isso pode ser um indicador um pouco forte da queda efetiva do PIB, porque, por precaução, a maior parte das empresas está economizando os recursos de caixa, e nisso não diria que fazem mal, fazem bem, porque o remédio para a empresa sintomático, mas necessário nesse momento, é caixa, caixa e caixa. Manter a liquidez, 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 se ainda houver liquidez.
e buscar, se possível, mais liquidez emprestada, o que está difícil. De forma que uma maneira de economizar liquidez é postergar o pagamento de tributos e, óbvio, a repercussão disso é em cima do caixa dos estados, dos municípios, do governo federal. Portanto, essa queda é mais acentuada do ponto de vista de arrecadação. E, portanto, o PIB, mesmo que ele comece, o Produto Interno Bruto, o conjunto das atividades, a ressurgir lá por volta de meados do segundo trimestre, o ano ainda vai estar fortemente prejudicado, e o tipo de curva que a gente antecipa para o Produto Interno Bruto esse ano, infelizmente, está mais numa forma de L ou de um J invertido do que propriamente de um V, como o FMI, por exemplo, está inicialmente prognosticando para a média mundial, que é uma queda na faixa de 5%, e, portanto, uma queda abrupta, acentuada, mas também um ressurgimento igualmente abrupto, que seria bom para puxar a demanda mundial para o nosso lado, e, portanto, fazendo uma curva mais parecida com a de um V. A política econômica no Brasil deveria estar hoje concentrada em tentar combater essa forma em L, que indicaria uma queda seguida de uma estabilização ou de uma meia estabilização num nível mais baixo, e que seria muito ruim para os negócios em 2021. E seria muito ruim para o governo do ponto de vista político, de um modo geral, que é um aspecto que depois podemos tratar, mas que tem repercussões, porque se o governo já está muito conflituado com as repercussões atuais, imagine na hora em que o IBGE, que também está meio em quarentena, começar a voltar com os dados de desemprego, que devem ser muito acentuados, no sentido de acrescentar pelo menos uns 3 a 4 milhões de desempregados formais, e que ainda não aparecem nas estatísticas, e isso vai se espalhar de forma mais ou menos proporcional no território nacional, e, portanto, o grande desafio dos governos é combater essa queda em L, por assim dizer, e transformar essa queda em L tão próxima quanto possível de uma queda em V, ou seja, o Brasil conseguir, pelo menos, repetir uma subida na faixa de 4% a 5% no ano de 2021, o que não deveria ser tão difícil, porque, notem bem, a matemática é relativa, portanto, essa subida em 2021 seria em percentagem sobre a queda verificada em 2020. Portanto, não seria um esforço tão grande a gente conseguir atingir pelo menos uns 4% de aumento do Produto Interno Bruto no ano que vem, para corrigir, em parte, o processo de desemprego. E o outro aspecto gravíssimo, que já foi mencionado aqui no nosso esquenta, que é o nível de recuperações judiciais, de pedidos de recuperação judicial, pedidos de falência, principalmente no tecido que sustenta emprego no Brasil, mais do que qualquer outro, que é das micro, pequenas e médias empresas. Essas me preocupam sobremaneira, são empresas invisíveis, que estão, por assim dizer, no grande hospital invisível, na grande UTI invisível empresarial brasileira. Nós não estamos correndo atrás dos leitos de UTI, e me pareceu esdrúxulo a posição de um integrante do governo. Eu até tenho o polêmico mérito de ter sido o sujeito que deu o primeiro emprego para esse cara, que aparentemente não aprendeu nada comigo na RC Consultores, que ficou repetindo que BNDES não é hospital de empresas. É sim, é uma casa de saúde, se não quiser chamar de hospital, porque é para a recuperação da saúde das empresas. E neoliberalismos toscos à parte, eu acho que
não sofrerá violência os ouvidos do Cabreira, que é um grande liberal nesse sentido. É esse o momento em que a operação do setor público faz sentido mais mesmo para um liberal. É esse o momento em que faz sentido do ponto de vista da teoria econômica, e se o Milton Friedman estivesse aqui junto conosco, foi meu professor querido, entre outros prêmios Nobel, estaria dando razão, meio entre dentes, mas estaria dando razão. Por quê? Por um motivo que a teoria econômica explica. As pessoas hoje, dentro do setor privado, estão profundamente avessas a risco. E, portanto, estão preferindo caixa, estão preferindo liquidez. É preciso que um ator que não seja avesso a risco, e esse ator teria que ser, em princípio, o poder público e seus instrumentos, os bancos do setor público, se existir, as empresas do setor público, para que ajam de forma neutra em relação ao risco, até porque, antes que a gente esteja nem de leve passando por perto da ideia de hospitalização, fica demonstrado no nosso programa de retomada, sobre o qual falarei um pouquinho daqui a 1 minuto ou 2, que uma das coisas bacanas, interessantes, de momentos em que o setor público entra para amparar a atividade privada em momentos de grande crise, ela se justifica, inclusive, porque ela se torna um amparo lucrativo. O setor público não perde dinheiro, ele, se fizer o trabalho direito, ele ganha dinheiro, ele compra na baixa e vende na alta. Como eu tive a oportunidade de ser a parte, como presidente do BNDES, que comemorei uma saída relativa, porque nem foi completa, na recente fusão da área de celulose entre Fibra e Suzano, 2 empresas que foram amparadas na crise. Se nós fôssemos acompanhar essa papagaiada neoliberal de que não devemos amparar nada, nós teríamos só 2 cadáveres na área de papel e celulose. E, no entanto, hoje nós temos, de longe, a maior empresa mundial no setor. Por quê? Porque foi feito um amparo num momento especialmente difícil. O BNDES teve uma das operações talvez mais lucrativas de sua história, por ter feito esse bom trabalho de suporte. Apenas na parte que entrou em caixa do BNDES, eu tenho a satisfação de dizer que entraram cerca de 8,5 bilhões de reais por conta dessa operação, fora a quantidade de ações que o BNDES ainda detém da empresa resultante. Portanto, uma operação bilionariamente lucrativa, tudo porque o fez o seu dever de casa na hora certa. Isso já nos indica um caminho que deveria estar sendo trilhado e que não está, e que nos levará de modo, vamos dizer assim, tolo, para uma situação de um PIB em L ao invés de V, que é que nós estamos só pedindo a Brasília mais recursos fiscais. O Congresso está todo dia, e hoje mesmo está aí aprovando mais um apoio de um dinheiro que vai, mas não volta. Em outras palavras, toda a reação do governo para o episódio inédito da Covid está sendo no sentido de ampliar o gasto fiscal. Óbvio que a reação da equipe econômica, porque reza na cartilha de um suposto equilíbrio, que eles também não estavam conseguindo, que estão com déficit primário crônico, eles tentam não ampliar esse socorro, então ficam numa posição de negativismo, quando deviam estar acelerando o quê? Os amparos financeiros, porque esses, em grande medida, vão, mas voltam. São contratações de empréstimos, são refinanciamentos, e mais à frente posso falar também sobre uma ideia que fomos levar a Brasília, nesse momento de uma repactuação geral de toda a dívida federativa. A de São Paulo, a do Paraná, de Alagoas, todas as dívidas dos estados e dos principais municípios. Por que não? Porque essa é a maneira de desestatizar essa dívida federativa que hoje está na mão 100% do Tesouro Nacional e gradativamente passar esses créditos todos para o mercado, estabelecendo um novo começo,
realmente uma repactuação federativa, de forma que o Covid é papo reto. Ele está nos convocando, a nós brasileiros, a sermos criativos no plano econômico e estabelecemos praticamente um novo Brasil. E, no entanto, o que estamos fazendo? Não estamos mandando para o Congresso as melhores propostas, ou de lei ou de emenda constitucional, para realmente estabelecermos saídas que nos melhorem definitivamente. Estamos, por enquanto, só aprovando medidas paliativas. Entre essas medidas paliativas, está correto esse atendimento com os R$600 está sendo distribuído. Esses R$600 também não estão na intensidade adequada. O que tem que ser feito para injetar na base da pirâmide econômico-social brasileira tem que ser feito realmente identificando a população mais necessitada, que eu acho que está apenas parcialmente atendida. E por quê? Entrando no bloco seguinte, que é o que está por trás desse processo todo, é que nós tivemos o que o professor Friedman chama de queda na renda permanente. Isso é importante para as empresas todas que estão nos ouvindo, estabeleçam com seus planejadores e gerentes, porque nós vamos estar diante de uma nova normal dos consumidores, que é, mesmo com caixa, ficarem muito mais cautelosos ao voltar às compras. Muito mais cautelosos. Aliás, até tem uns episódios anedóticos que contam lá da China, por exemplo, na reabertura da rede Starbucks, a turma estaria vendendo apenas, sei lá, alguma coisa com 60% do faturamento original. Em suma, um pouco a ideia do chinês entrando, comprando um cafezinho e saindo logo, ao invés de curtir o local e comprando menos. Essa medida de precaução por parte dos consumidores vai se disseminar, em parte porque a renda permanente caiu mesmo. As pessoas estão se percebendo menos afluentes, com menos recursos. Eu estou cortando. O único segmento que a gente não vê ainda com esse papo de estou me adaptando é, curiosamente, o setor que é mais deficitário no país, que chama-se setor público brasileiro. Então, o programa de retomada consciente também no lado fiscal, antes que fiz aqui um discurso muito pró-atender as empresas, etc., mas notem que fixei-me na parte financeira. Na parte fiscal, nós temos mais é que partir, primeiro, para um gasto excepcional esse ano, mas para um equilíbrio intertemporal fiscal, o que significaria revisar integralmente todos os orçamentos públicos do Brasil. A gente tem visto alguns estados que já têm tomado algumas medidas corretivas, mas sempre são mais simbólicas. O governador Ratinho Júnior cortou 30% do seu salário e dos secretários. Não, o que nós temos que ter é uma medida do tipo que foi implementado na Alemanha, na grande recessão, e não é por acaso que Merkel é Merkel e Alemanha é Alemanha. Ainda em 2009, implementaram um corte médio de 9,5% em todo o orçamento alemão. E 9,5% é uma margem de produtividade que se consegue praticamente em qualquer rubrica, muito mais no setor público. E 9,5% não precisa ser linear, pode ser 15% num salário que passa de 100 mil no setor público e pode ser menos numa atividade mais delicada, mais sensível. E pode, inclusive, representar um aumento de valor de rubrica nas áreas de saúde, porque os profissionais de saúde, por exemplo, deveriam estar recebendo adicionais de periculosidade e insalubridade. Então, não significa cortar em tudo, mas cortar na média nessa faixa de 10%. Se o governo federal fizesse isso, é só fazer as contas, mesmo ressalvando a área de saúde, nós teríamos de chofre uma economia da ordem de 150 bilhões de reais só na área federal. Vou repetir porque é um número, a gente fica pensando, cadê o dinheiro? O dinheiro está na cara do governo federal. É só cortar, na média, 150 bilhões de reais do orçamento. Não vai fazer, posso lhes dizer, porque já estive trabalhando lá nesse setor público, na mínima falta. Porque desde que corte em todas as rubricas e todas elas deem uma contribuição em torno de 10%, um pouco menos ou um pouco mais, como eu disse, na média 10%,
né, nós vamos ter recursos que poderão, primeiro, acentuar essa renda emergencial, ou seja, você pega dinheiro onde ele está ocioso e filtra para a base da pirâmide ir às compras, gastar, porque esse pessoal vai gastar, vai comprar para as suas necessidades imediatas. E, ao mesmo tempo, filtra para as empresas ficarem mais líquidas e darem resposta de oferta. Porque o grande problema hoje, de um modo geral, é que nós estamos diante de uma anemia de demanda com uma desarticulação do setor produtivo. E é isso que precisa ser combatido. Nós temos que combater a anemia do lado da demanda rapidamente, emergencialmente, e rearticular o setor produtivo. A partir disso, já passei aqui para o terceiro bloco, que já no meio, já misturei um pouco a crítica que estão fazendo à reação dos governos, estou me fixando muito no plano federal. No plano estadual, acho que a única crítica principal é que não vejo os governos ainda estaduais falando de forma mais uníssona. Seria a ocasião de os principais governadores, e não é... Aí temos um partido, somos muito próximos aqui ao João Dória, ao Ratinho. Eu tenho uma visão muito positiva da capacidade da maioria dos governadores e governadoras que foram eleitos. Se é mais polêmica a escolha que foi feita no nível federal, eu acho que as escolhas que foram feitas no plano estadual foram bem razoáveis. Mas eu acho que estão trabalhando muito bem nos seus respectivos territórios, mas não estão se pensando como federação. Então, como federação, indo só para o governo, papai, me dê dinheiro, né? Como esse pedido de recomposição automática da receita supostamente perdida. Nenhuma recomposição pode ser automática. Todo mundo tem que se virar. E, nesse sentido, o ministro Paulo Guedes tem razão. Mas ele vai acabar cedendo, por um motivo muito simples, que ele não tem plano alternativo. Ele não tem uma outra coisa para dizer. E, se ele não propõe uma outra coisa, vai acabar prevalecendo o famoso papai me mande dinheiro. O Brasil do setor público tem que ser posto a ser solidário com o que está acontecendo no setor privado produtivo e familiar brasileiro e sofrer das mesmas consequências e pagar o mesmo pedágio. E enquanto nós não tivermos essa conversa tem que ser levantada pelos governadores, que, obviamente, politicamente não querem enfrentar nas suas bases eleitorais eu não gosto de chamar a palavra corte, essa revisão de custos de funcionamento, custo da máquina. E vou repetir para vocês, esse vírus é papo reto, porque ele está nos dando a oportunidade de enfrentamentos que, de outra forma, seriam politicamente difíceis, complexos. Nós íamos querer adiar essa conversa, e, no entanto, ela está diante de nós e é uma oportunidade de fazer gol. Né? Portanto, indo para a minha finalização, o timing de saída vai depender, vencida a quarentena, porque essa é inevitável, e uma vez que a gente estabeleça protocolos mais adequados de convivência social para relaxar esse processo, e eu, aliás, mencionava que, nessa oportunidade que fui a Brasília, rompendo aí por necessidade a quarentena, fiquei um pouco escandalizado com o fato de que esses protocolos não são observados nos poucos terminais aéreos que a gente vê. Eu não vi ninguém com um sprayzinho de álcool fazendo asepsia do local, entendeu? Só uma voz lembrando, lave sempre suas mãos, mas é difícil até encontrar onde é que estão os sanitários para você lavar a mão. Bastante gente sem máscara e sem ninguém para fazer um enforcement, para fazer o protocolo ser respeitado por 100% dos que transitam de forma mais aglomerada. No entanto, eu vejo a população brasileira muito próxima dessa disciplina.
eu acho que a gente não pode culpar os brasileiros. Os brasileiros vão tocar de acordo com a música. Nós temos que estabelecer com toda a rapidez, eu acho que São Paulo está saindo na frente nesse aspecto, está de parabéns, protocolos de relaxamento progressivo. Temos que usar mais as estatísticas, porque a gente fala muito de Brasil, mas em termos de Covid, há inúmeros Brasis, há situações que são perto do catastrófico, como em Manaus, por exemplo, e há situações no interior do Brasil onde o importante é preservar a não disseminação, de forma que nós temos que usar realmente a federação, utilizar mais os métodos estatísticos. Onde é que está o meu IBGE? Você citou a presidência do BNDES, mas eu tenho muita honra de ter sido presidente do IBGE. O IBGE tem um enorme manancial, não só estatístico, como também de mapeamento das regiões, das cidades que constituem polos regionais de influência. Portanto, hoje, toda a abordagem de Covid, a meu ver, devia respeitar essa análise das chamadas REGICs, das regiões de influência das cidades, que são 500 e poucas regiões, para que nós tivéssemos um mapa mais adequado de onde há surtos mais intensos, de onde há surtos controlados, de forma que a gente possa ir dominando esse bicho por parte. E, finalmente, me reporto a 2021, dizendo que precisamos de um programa de retomada que tenha começo, meio e fim, que seja anunciado pelo governo federal, mas pactuado com toda a federação, que seja mais amparado em reempacotamentos, refinanciamentos, reempréstimos financeiros e muito menos em gastança fiscal. Já dei uma dica de que, embora a gente, este ano, vai ampliar, sim, o déficit primário, é inevitável, essa ampliação não precisa passar de uns 100 bilhões. E o governo está arriscado a gastar pelo menos uns 400 a 500 bilhões, o que vai fazer com que a nossa dívida pública salte para próximo de 90% ao fim desse ano, em relação ao PIB, arriscando em 2021 ir a uns 100% do PIB. Aí nós vamos estaríamos com uma sequela muito grave da Covid, que é um país que passa a uma zona de baixo nível de confiabilidade em relação ao seu endividamento público. Nós temos que evitar isto a todo custo. E a maneira de fazer isso é utilizar uma série de ativos escondidos. Aí vocês vão achar, poxa, mas onde é que tem ativo escondido? Tem. O Brasil tem, além de ativos maravilhosos que estavam escondidos há uns anos atrás, né, Cabreira? Nós descobrimos o Cerrado brasileiro. Estava lá, era um ativo escondido. Nós descobrimos a agricultura de precisão, era um ativo escondido. Hoje nós pagamos as nossas contas com um setor que era o patinho feio. Eu sou muito favorável a gente usar a criatividade para descobrir onde estão soluções na nossa frente que a gente não enxerga. E o fato de nós termos um dos setores financeiros, por exemplo, mais ineficientes do mundo, trabalhando com os recolhimentos compulsórios mais catastroficamente elevados do mundo e os juros mais obscenamente elevados do mundo, tudo isso é boa notícia hoje. Por quê? Se eu começar a botar no lugar o juro obscenamente elevado, botar o setor financeiro, que gosta de empossar crédito nas suas próprias mãos, e o Banco Central fazer como fazia no passado, chamar os banqueiros e dizer, eu não libero o recolhimento compulsório, a não ser que vocês vão refinanciando compensatoriamente o setor produtivo. Ponto. E tem que me mostrar que está refinanciando. Há muitos anos, nós já tivemos ministros, como o nosso saudoso Mário Henrique Simons, que fez um refinanciamento compensatório, chama-se refinanciamento compensatório. Está nos livros lá de história já, porque já faz bastante tempo. Um homem que era um liberal, mas nem por isso, e era um banqueiro, mas nem por isso deixava de enquadrar o sistema bancário. Se deixar por conta dos banqueiros, eles vão só defender o caixa. É natural que façam isso, mas é natural que a gente tenha que botar esses banqueiros para trabalhar, que estão hoje só
blá, 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 que nem nós aqui falando em calls, entendeu? Já ficou chique, aí chama o ministro tal para fazer um call e o outro fazer o call para os clientes disso, clientes daquilo, entendeu? Tem que parar com menos call e realmente começar a estabelecer empréstimos em quantidade multibilionária, porque o bicho está exigindo isso. Outro ativo escondido, reservas internacionais. Você falou do Plano Marshall, eu acho que você mencionou isso um pouco antes. Tem um Plano Marshall, que a gente podia chamar, em homenagem ao interior de São Paulo, de Plano Mazzaropi. Não é Marshall, mas é Mazzaropi. Por quê? Porque é o Plano Marshall de nós mesmos, quem tem 350 bilhões de dólares mal parados. Por que mal parados? Mal parados porque não rendem nada. Mas são as nossas reservas, a nossa segurança. Claro, perfeito, ninguém vai botar, queimar 350 bilhões de dólares, mas pode perfeitamente apartar 30, 50 bilhões de dólares num fundo Mazzaropi em Londres, administrado por um BNDES que tem lá gente de primeiríssima qualidade, atuando como se fosse investidor estrangeiro. Notem bem, 30, 50, vamos fazer a conta de 30 bilhões de dólares, são quase 200 bilhões de reais. Isso se funcionar como um fundo de aval para a infraestrutura, projetos todos rentáveis e para eventuais projetos rentáveis do setor privado, só aí temos uma montanha de dinheiro que vai, como eu disse, mas que volta. Constitui subsídio zero. Pelo contrário, vamos colocar uma parte das reservas sobre a forma de cotas desse fundo Mazzaropi. Eu estou só dando para vocês assim um flavor de quantos bilhões estão por aí escondidos que poderiam ser utilizados e que não são, porque a gente ainda não teve a imaginação de colocar isso tudo para funcionar. E precisamos funcionar rápido antes que a gente perca 2021. 2020 já está meio perdido. Ok, muito obrigado por toda a sua fala, e estou vendo aqui os comentários, né? O pessoal fala, o cara fala forte, direto, e é isso que a gente precisa, né? Se a gente tivesse essa interlocução direta, seria tudo muito mais simples, né? Vou reforçar a todos vocês que estão acompanhando, pode enviar suas perguntas, tá? Nós vamos intercalando com as pessoas que estão participando da live, envio o mais urgente possível aí, tá? Eu quero te fazer uma pergunta e assim que eu terminar, o Cabreira já entra com a dele, tá? Perfeito. Tem alguns pontos, eu estava dando uma lida nas matérias hoje, e o Sebrae tem uma pesquisa que ele fez, onde 60% realmente das empresas que estão tentando crédito não estão conseguindo, tá? Tem informação, óbvio, do próprio... Eu fiz um evento com o presidente da Desenvolve São Paulo, onde eles tinham lá 500 milhões para emprestar, e em 15 dias de março, nos 15 dias finais, foram pedidos 6 bi. Nos 15 primeiros dias de abril, foram pedidos mais 6 bi. Então, assim, os empresários pediram 12 bi, né, de crédito, com 500 que ele podia oferecer. Para você ver a sede que está nesse momento. Vou ler agora uma matéria que saiu no Valor, onde que a procura por linha para folha de pagamento chegou só a 35% da oferta. Ou seja, deve ter um grande número de empresários preferindo demitir, ou fazer os acordos que estão colocando aí na pauta, né? Então, em relação a isso, e me preocupa porque a gente vê que os empresários apoiam o Guedes, mas estão pedindo mudança de rumo, pedindo para acelerar mais recursos aí de capital de giro, né? E aí sai uma matéria agora onde realmente temos uma denúncia do Brasil na ONU, colocando, o tema né? Porque o nosso presidente está colocando o Brasil em risco com as medidas econômicas fracas e as medidas sociais
controvérsias aí em relação a Estado, governo federal e estadual. Então, você já colocou seus pontos, mas mesmo aquilo que já foi feito não está tendo a adesão da forma como precisa ou não está sendo liberado na velocidade que precisa. Nós temos o caso BNDES. Então, eu queria te perguntar, né, de fato, para que os empresários possam assumir o protagonismo, o que você acha que está faltando? O que está faltando, basicamente, tentarei ser breve para uma pergunta complexa, que demandaria quase um outro pedaço de palestra, uma mudança, Marcos, na dosagem deste remédio econômico. O remédio pode ser, basicamente, fiscal e financeiro. Eu enviarei depois para todos os participantes uma análise mais detida em que eu mostro, numa comparação, a dosagem do remédio fiscal versus financeiros está sendo programada no Brasil, embora não esteja sendo ainda liberada na velocidade requerida, e que mostra que nós estamos arriscados a gastar muito mais fiscalmente, que é o dinheiro que vai, mas não volta. Uma parte dele é inevitável. Se eu mando R$600, ele até volta, porque essa pessoa que for gastar na primeira necessidade dela, essa pessoa de salário mínimo ou até sem salário, ela vai acabar gerando um crédito fiscal, alguém vai ter que recolher algum tributo disso. Então, nunca é sem volta completamente, mas é uma volta controlada. No remédio financeiro, a característica interessante é que ele vai, mas ele volta. E mesmo quando ele volta com algum inadimplemento, tem sempre um coeficiente calote quando você faz um refinanciamento geral, isso, tecnicamente, em termos de finanças, é controlado. E você pode ter uma taxa de juros que também tem um spread que, de alguma forma, compense esse coeficiente de inadimplemento. Você pode trabalhar com seguro, também seguro de pagamento, e, portanto, embora a gente aqui não vá resolver no detalhe a configuração do que seria esse refinanciamento geral, o que nós percebemos, e eu estou me solidarizando aí com o público de um modo geral que percebe que as coisas estão emperradas do lado financeiro, é porque realmente estão. E nós que temos informações que não são só essas as estatísticas, sabemos que tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Você não consegue conversar com o seu gerente e quando você vai buscar uma linha do BNDES, por exemplo, ele tenta te empurrar um outro produto, porque faz parte do menu dele de pontuação, de gerência, de sei lá o quê, quando nós deveríamos estar com o cartão BNDES direto. Aliás, eu deixei pronto lá, com inteligência artificial e tudo. O BNDES, lamentavelmente, que é um grande instrumento nesse momento, seria, junto com mais do que Caixa, que é boa nessa distribuição pulverizada para a grande população, e mais do que o Banco do Brasil, o BNDES seria um grande instrumento para as pequenas e médias empresas. Mas ele, neste caso, não pode depender de gerência de banco. Apesar dele ter só 2.500 funcionários, ele pode estabelecer um sistema através de cartão e que está pronto lá, e não só dando, como eles estavam imaginando, 5 bilhões. Ele tem que botar um zero aí e falar em 50. Onde tem 5, ele tem que ler 50. E tem recurso para tal. Como eu disse, só eu lá deixei lá 8,5 bi de um resultado positivo de uma única operação vamos dizer assim, de saída ou de desestatização na hora certa e conveniente. A única coisa que nós não devíamos estar falando agora é de vender o nosso ativo estatal a preços de banana depreciados. E isso é de uma burrice incalculável. Eu, óbvio, sou a favor de uma privatização, desde que a gente esteja no momento em que eu tenha todo o meu ativo valorizado. E não é este o momento. Então, esqueça isso. Então, você vê que o governo federal e a equipe econômica está preso a conceitos. Eles levaram uma mala de conceitos para lá e não levaram uma mala de ferramentas. Então, eles ficam esgrimindo conceitos que eles ouviram falar ou leram em algum livro, quando, na realidade, o bicho que está na frente deles não está em livro, está na prática, está na vivência, está em entregar o produto tal como ele tem que ser entregue, e que exige, antes de mais nada, consciência e bom senso.
não é? E agora, se quiser copiar algumas ideias boas do resto do mundo, vai verificar que estão utilizando mais esse mecanismo financeiro do que vai e volta, que aumenta a liquidez de quem precisa, do que esbanjar os recursos fiscais, nisso concordo com o governo, que vão, mas não voltam. E qualquer recurso fiscal que tiver que ser liberado, tem que ser liberado contra um compromisso que Brasília fica correndo de fazer esse compromisso, que é eles entrarem na dança da contenção fiscal. Ótimo. Mesmo o Estado de São Paulo, o Dória já anunciou que contenção. Eu não li isso ainda. Né? Eu não li isso ainda. E nem outro Estado. Porque você lutar contra as corporações é complicado, mas esse é o momento de dizer, eu vou apoiar a corporação de saúde, porque eles estão na frente de batalha, mas as outras corporações, inclusive no legislativo e no judiciário, elas têm que entrar na dança, têm que se solidarizar com o resto do Brasil. Esse é o momento. E, portanto, não existe uma outra fórmula, não, Marcos, entendeu? A fórmula é essa, é botar os instrumentos que já existem hoje e estão à nossa disposição para funcionar e participar um pouco menos de live de X isso, X aquilo, entendeu? Para alegrar investidores ociosos que estão em casa coçando o saco, entendeu? E precisando de preencher a tarde, com conversa fiada, entendeu? Isso é Paulo Rabelo de Castro. Vamos passar agora para o Se nós começarmos a falar muito, vamos dizer que a gente está de conversa fiada aqui também. Vou passar para o Cabreira, que é amigo pessoal. Vou pedir, só recordar que nós temos que terminar a 1h30, tá? Então, vou pedir rapidez nas perguntas, rapidez nas respostas, para a gente tentar uma abrangência geral aí, tá? Cabreira, com você. Essa foi muito complicada, essa tua aí. Eu tentei colocar tudo que está saindo hoje, viu? É verdade, que é o grito do empresariado pequeno, anônimo, né? Que nós aqui, de alguma forma, estamos representando para dizer, gente, nós não estamos sendo atendidos, é tudo conversa piada. É isso aí. Vamos lá, Cabreira. Eu quero só cumprimentar o Paulo, ele é realmente um amigo, mas mais do que isso, ele tem uma belíssima folha de serviços ao país. Mas eu queria realçar, Marcos, que ele tem algo que para mim é muito atual, é essa provocação que eu quero fazer para o Paulo, porque ele tem um livro que se chama o seguinte, O Mito do Governo Grátis. Eu acho que nós não temos nenhum outro livro tão atual para essa pandemia como esse livro. E o que eu quero dizer, Paulo, é o seguinte, como liberal, a gente sabe que uma das funções do governo é a proteção da vida, e, na realidade, a gente não vai ter também uma recessão, que nós temos um experimento social, um colapso da economia provocado pelo governo. Então, o governo ele tem um papel fundamental para sair dessa crise. Mas a pergunta que eu te faço é, com raríssimas exceções, nós não estamos vendo realmente nenhuma contribuição dos governos estaduais, eu não vi nada até agora sobre ICMS, nós não estamos vendo nada também a nível municipal, IPTU ou ISS, e nós não estamos vendo nenhuma contribuição do poder público, o executivo, o legislativo, o próprio judiciário, então nem se fala. Então a pergunta é assim, será que, Paulo, nós não vamos sair desse novo Brasil voltando a acreditar nesse mito do governo grátis, e talvez a gente vai sair com um governo com mais tentáculos? A gente tem visto aí governadores entrarem em empresas privadas e tomarem máscaras, gente estatizar o hospital. Será que nós não estamos correndo o risco de voltar a acreditar naquilo que você previu lá atrás, esse governo grátis, sairmos com um governo maior, mais musculoso do que esse que já leva mais de 40% do nosso PIB? Excelente pergunta, Cabreira. Eu te agradeço você mencionar esse livro, que realmente continua até sendo vendido de vez em quando por aí, e foi um best-seller há uns anos atrás. Era uma denúncia positiva que a gente fazia, contando a história de 13 países, alguns com histórias muito bem-sucedidas e outros menos. Tinha lá nossa vizinha e querida Argentina, entre aqueles que estavam emperrados, não dando respostas a quê? A pontos de virada. O livro gira em torno da ideia do turning point, do ponto de virada.
Pontos de virada são excepcionais situações que países vivem, em geral de crise. Eu lembrava também Singapura, é um outro capítulo. Eu acho que eu mais gosto desse capítulo, porque ele começa com o primeiro-ministro, que tem um impronunciável, ele morreu há pouco tempo, e que quando Singapura foi excluída da Federação Malasiana, ele sentou na calçada junto com o resto do povo e chorou, porque não sabia o que fazer com aquele porto de última classe chamado Singapura, e dali, a partir dessa crise imensa de ter sido excluído, sai da Malásia, seja lá, vira uma cidade perdida na ponta lá do Sudeste Asiático, e dali virou a potência portuária e a cidade-estado que todos conhecemos. Ou seja, do limão se faz uma limonada, ou várias. E pontos de virada facilitam o amálgama político, que às vezes falta. Então, respondendo à sua provocação, eu não acho que o governo vai ficar mais estatizado ou vai entrar em cima de segmentos hoje privados, como você mencionou, eventualmente, hospitais, por um motivo de ser, ele tem competência para isso. O meu prognóstico mais terrível é a gente ficar, sabe como? Na mesma. Do mesmo jeito, o surto vai, mata um monte de gente, causa um monte de sofrimento, e o que nós vamos ficar? Com um PIBinho, né? Com um PIBinho que não corresponde ao potencial imenso do Brasil. Alguns segmentos, como o teu, que é a nossa agropecuária, essa meio que no calendário, a partir de agosto, setembro, já vai estar mal ou bem voltando para o campo, vai plantar, e eu acho que vai dar uma resposta. Mas os demais segmentos, que dependem de uma maior coordenação urbana, de logística, de movimentação, isso exige que nós pensemos fora da caixa. E, portanto, eu acho que o pior cenário é esse de ficar na mesma. E todos pensando que o governo é grátis. E, nesse sentido, fiz aqui um repto anti-keynesiano, porque agora passou na moda agora pegar o coitado do Lord Keynes, que certamente não estaria de acordo com pegar um país bêbado do ponto de vista fiscal, como é o Brasil, e aumentar a gastança fiscal mais ainda. Só se a gente quiser ficar completamente inconfiável do ponto de vista internacional. O Brasil tem um problema de ser um ébrio fiscal e, portanto, mesmo no Covid, nós temos que fazer economia em algumas rubricas fiscais para atender à emergência sanitária do país. Não é sair gastando a rodo. Agora, onde tem ativo, como eu disse, mal utilizado, mal empregado, escondido, e nós temos, porque somos um país grande e onde estatizamos a poupança, nós também. Eu não posso fazer uma palestra dentro da palestra, mas é um assunto interessante sobre o qual eu escrevi recentemente. Qual é o setor mais estatizado do país, Cabreira? Não é petróleo, é a poupança. É onde o brasileiro é constantemente expropriado. E essa poupança está mal empregada, toda ela empossada na mão do governo. Então, este governo tem que olhar onde eu tenho recolhimentos compulsórios de quase R$500 bilhão, é a hora da gente dar jeito nesses recolhimentos compulsórios e liberando, trabalhar junto com o setor bancário. Não é para esculachar o setor bancário, não é a hora de querer, agora eu vou tributar mais o setor bancário. Tem que botar o setor bancário para fazer aquilo que ele devia fazer, que é bancar. Aproveitar os bancos públicos para empurrar isso para frente junto com eles. Não há competição, há um erro da equipe neoliberal, que já o BNDES compete. Não, o BNDES é doador de dinheiro para o setor bancário privado, os dois trabalhos associados. Se o BNDES parar, o setor bancário também funciona mal. Então, até que a gente possa depois, mais lá na frente, ter uma visão ainda mais liberal, com o setor governo mais dentro das atividades clássicas, nós precisamos botar esses instrumentos para funcionar assim. E, felizmente, temos os recursos para tal. Temos reservas internacionais, vamos lá para o lado positivo. Temos os juros, felizmente, vindo, pelo menos o juro de refinanciar governo, vindo para patamares extremamente, vamos dizer assim, confortáveis.
E, portanto, o que nós temos é que normalizar agora a estrutura de taxa de juros para o setor privado. E essa é a hora de aproveitar para fazer também essa contenção geral da gastança dentro dos governos federal, estaduais, municipais, no setor legislativo e no setor judiciário. É isso aí. Vamos lá, Fabião. Muito bom, Paulo. Brilhante apresentação. Eu, aproveitando o tema do agro e lembrando que nós temos 20 minutos exatamente, gostaria de convidar o Maurílio Biagi para a intervenção, por favor. Boa tarde a todos, né? Não tive a oportunidade de cumprimentá-los aqui antes da live. Eu queria fazer uma saudação muito especial para o meu querido amigo Paulo Rabelo, que tempo que eu não o vejo, e para o Toninho Cabreira, né? Cabreira são dois expoentes, duas pessoas extraordinárias, dentre todos os que estão aqui nos ouvindo, né? Quando eu os conheci, nenhum dos dois, eu estava reparando agora quando eles estavam falando, nenhum dos dois tinha nem um fiozinho de cabelo branco. Impressionante como o tempo passa, né? E eu não tô tão otimista como vocês, porque o Cabreira tocou num ponto, o Paulo tocou num ponto muito especial. O que nós fizemos? Qual é o legado do coronavírus? Quando você tem eu vou começar contando uma história. Quando você tem uma desgraça na tua vida, você precisa tirar um proveito. Eu sempre vejo por isso. Você quer ver uma coisa séria que aconteceu comigo? Quando meu pai faleceu, né? Eu fiquei, assim, foi um choque, né? E eu estava na empresa, eu estava no auge da minha... E eu, de repente, eu tinha que falar alguma coisa, tinha que chamar o pessoal, e fiz uma reunião, reuni todo mundo, nós éramos grandes, né? E eu falei, olha, nós vamos fazer uma homenagem para o seu Maurílio Biagi hoje. Nós vamos bater todos os nossos recordes de produção. Todo mundo achou que eu ia decretar feriado, bandeira meio pau, não sei o quê. Eu falei, não, vamos ver se a bandeira pode subir um pouco acima e vamos bater o nosso recorde. O Brasil está vivendo, outro dia eu falei isso aqui para o prefeito de Ribeirão Preto, não sei se lá em Rio Preto eles estão fazendo, se em São Paulo, quem está mais aproveitando disso é o governador de São Paulo, como bem falou Paulo, que é inteligente, é articulado, tem mobilidade, sabe aproveitar os momentos, etc. Mas como existe uma maneira diferente de fazer, então também essa ação ela fica um pouco represada, ela fica só aqui em São Paulo, e nós vivemos um momento que nós precisávamos ter um governo que fosse um governo que unisse todo mundo, um governo, e aí quando o Marcos perguntou agora há pouco, eu quase que gritei daqui, é que o Paulo não escutou. O que falta? Falta liderança. Falta liderança no mundo. Isso está a coisa mais clara que existe. Mas falta liderança no agro brasileiro. Falta liderança no nosso país. Sem uma liderança conciliadora, sem uma liderança... Você imaginou, vocês todos que estão aqui, vocês já imaginaram se nesse momento nós tivéssemos no país uma liderança que pudesse aglutinar todo mundo, que pudesse juntar, porque nessas horas é que você junta as pessoas. E nós estamos perdendo a maior chance que esse coronavírus nos traz, que é nos unirmos. E isso, para mim, tem sido assim de uma força. Eu não consigo nem fazer uma análise mais. Mas primeiro que eu acho, Paulo, sem querer discordar de forma nenhuma, eu acho que o nosso PIB vai se aproximar de uma queda, vai chegar perto dos 10%. Você vai ver, é impressionante o que está acontecendo e o que vai acontecer, porque nós vamos ter que sacar do tesouro todos os recursos necessários para cobrir todos esses problemas que nós temos no Brasil inteiro, cada lugar com as suas características. Então, eu não vejo. E quando você fala que no agro, você falava para o Cabreira agora, no agro não parou um minuto. Quem tinha que semear, semeou. Quem tinha que colher, colheu. Quem tinha que vender, vendeu. Não há, a não ser em alguns setores, eu sempre cito flores, porque pegaram flores, como o melhor exemplo de uma coisa do agro que sofreu muito.
e é óbvio por quê, né? O resto não. Esses governos não estão tomando conta, falando do agro, então, aqui, que arroz, feijão subiu 80% no supermercado. Esse é o maior crime que você comete contra a população mais carente. É você não controlar isso. Os governos ficam controlando, multando quem está com máscara, quem não está com máscara, e não tomaram uma ação, uma atitude com relação a esse descalabro que está acontecendo no abastecimento da população. Mas para você, para todo mundo que está aqui nesse live hoje, tanto faz o arroz está custando mais 80%, menos 80%, ninguém vai deixar de comer. Mas para a maioria, grande maioria dos nossos irmãos brasileiros, isso faz uma diferença enorme. Então, Jesus Christ, você está entendendo? Quer dizer, né, não tô vendo um caminho inspirador. Não estou vendo uma coisa que pudesse aqui. Outro dia peguei o perfil, mas qual é o legado que nós vamos deixar do coronavírus? O que a classe política fez aproveitando essa pandemia, aproveitando essa coisa ruim que nos aconteceu, mas não foi só para nós, foi para o mundo inteiro. Então, meus queridos amigos, essa ponderação que eu queria fazer, e vocês que têm influência, o Cabreira, que eu vejo o Cabreira, eu fico encantado de ver. Nós fazemos parte de alguns grupos juntos, né? Eu não faço com nenhum com você, Paulo. Preciso inventar aquele lá do Antônio. Do Antônio, você faz parte lá do CNA. Não sei, se você fizer parte, nós vamos estar no mesmo grupo também. Mas é incrível. Hoje, por exemplo, falando em redes sociais, tem uma questão interessante. Será que o governo de Minas, que é um governo mais acomodado, mais sóbrio um pouco, por que Minas tem 11 vezes menos coronavírus do que São Paulo, 31 vezes menos do que o Rio de Janeiro, cento e não sei quantas vezes menos do que não sei que outro estado? Você está entendendo? Será que é porque ele não faz campanha contra o governo do estado? Será que eu conheço algumas pessoas que morreram e que foram debitadas por coronavírus e que não faleceram de coronavírus? Eu conheço. Né? Não vou levantar esse detalhe aqui agora. Então, é tanta coisa que tá acontecendo, é tanto aproveitamento político que eu estou indignado com o mau aproveitamento político. Porque o bom aproveitamento político, ele é ótimo que ele ocorra, mas o mau aproveitamento político é que está triste. Desculpe se eu me alonguei, mas era isso que eu queria fazer. Mandando um abraço para você, Paulo, muito especial. Cabreira, eu vejo mais. Obrigado, Maurílio. Agora, queria... Paulo, seus comentários. Eu queria não me alongar para poder ouvir mais gente e como o Maurílio, dizer que ele me ajudou bastante. Maurílio sempre me ajuda, porque quando eu me esquivo politicamente de dizer alguma coisa mais sensível, ele que é corajoso, além de inteligente, ele vai e fala. E ele acabou de arrematar, dizendo que a nossa carência aí é de um capital difícil de encontrar, e principalmente na crise, embora às vezes na crise surja, que é o capital de liderança. É um capital intangível, é um capital de qualidade humana, mas a qualidade humana brasileira existe. Só que eu acho que temos um processo de seleção adversa, Maurílio. Se você tem alguma coisa para oferecer, o governo te expulsa. O governo não quer, o governo não gosta de competências. Não gosta de competência. Eu peguei o avião, passei aí por Campinas, fui lá num dia, como eu disse, impossível, na sexta passada, entreguei na Casa Civil um programa de retomada que eu chamei consciente, porque nós precisamos ter consciência, como você bem falou, desse legado. Que oportunidades essa crise nos abre? E só vejo coisas paliativas sendo apresentadas ao Congresso Nacional para serem votadas. Você falou, por exemplo, da manipulação de preços, quer dizer, na realidade, do oportunismo de precificação de cesta básica. No nosso programa de retomada consciente, tem gasto, sim, fiscal. Tem lá uns 30 bilhões alocados para iniciar um processo de diminuição de incidência tributária sobre a cesta básica nesse momento. Tirar todo o PIS, COFINS e, quando couber, IPI de produtos ligados à primeira necessidade neste momento. Para tirar o último
resquício de argumentação de que os preços, nesse momento, têm que subir e amparar realmente a população. Portanto, quando eu digo que é não gastar em determinadas áreas onde existem supérfluos, e o governo é um grande supérfluo, e começar a gastar emergencialmente onde precisa ser gasto. Fazer como a gente faz nas nossas empresas. Mas, para isso, é preciso ter uma vontade política férrea. E o governo está andando em círculos, rigorosamente. Nós temos um governo que está perdido, e agora se bandeou em dois blocos, um que pede investimentos, mas não sabe como financiá-los, e o outro que fica temendo a explosão fiscal, e tem toda a razão de temer, sem saber o que propõe para mobilizar o setor produtivo que não seja a gastança fiscal. Para isso é preciso liderança. E a liderança, a meu ver, perdoe-me a insistência, deveria surgir a partir dos nossos governadores e governadoras. Eles são de excelente qualidade, de um modo geral. Sei que o presidente Bolsonaro tem uma grave antipatia por alguns em particular, mas se todos forem em bloco, vamos botar no subjuntivo, se todos fossem em bloco, apresentar um conjunto de medidas que começassem por eles mesmos, aí isso daria muita credibilidade. Nós estamos fazendo tais e tais e tais cortes aqui no plano estadual, estamos chamando os prefeitos para fazer as mesmas contenções, nós não vamos ser problema para o contribuinte, nós vamos fazer uma moratória tributária generalizada por X meses, sabendo que vamos arrecadar lá na frente, enfrentar, como eu disse, que vamos ter um gap fiscal este ano, e o importante que o investidor lá fora, tanto aqui, está querendo ouvir, é se há um controle orçamentário desse gap. Você é uma empresa, sempre foi um grande empresário, você às vezes estava em grande dificuldade, mas o que é que você tentava mostrar para o seu banqueiro? Não, que eu estou tomando tais e tais medidas, o meu EBITDA lá na frente vai ser positivo, eu vou sair, eu vou ser lucrativo. Se você convencer o seu financiador, você tem recursos, você não precisa estar bem agora. E o que está faltando é a gente montar uma história que seja digna de confiança para o Brasil do futuro. E, para isso, eu, de novo, convoco os governadores a puxarem a orelha do presidente, carinhosamente, dizer, presidente, aqui está o plano para ser seguido. E fica cada um tratando só paliativamente e lá pedir o tal da compensação, como se Brasília tivesse um recurso que Brasília não tem, fiscalmente não tem. Agora, se forem todos lá renegociar o conjunto das dívidas estaduais, aí já começaríamos a falar em finanças de longo prazo, porque aí estaríamos configurando um novo Brasil. É como uma empresa que é impactada por uma crise e que ela, então, se reconfigura para os tempos futuros. Aí ela tem capacidade de sobreviver. E o Brasil é uma empresa que tem grande capacidade de sobreviver se souber tirar partido daquilo que tem de melhor. Bom, olha, Paulo, está tão bom que nós pedimos aqui para RCA, precisamos de mais alguns minutinhos, e se não tiver problema para você, tá? A gente conseguiu esticar mais 15 minutinhos, tá? É do tempo previsto, se não for problema, tá? Eu vou tentar me conter. Até tinha uma pergunta do Queiroz da TV Tem aqui, né, afiliado da Globo, que já foi respondida aí dentro desse contexto. E aí eu vou chamar a Silvia. Ô, Silvia, você pode fazer... Aí faz uma pergunta e chama depois o Rogério, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Bom, Paulo, obrigada pela tua apresentação. Eu acho que, inclusive, para passar a palavra para o Rogério, a gente vai ter um novo normal, né? E com isso vão mudar muitas profissões. Eu acho que a educação é que vai ter que se adequar, não só, como o Rogério fez, mas não só a educação técnica, mas também as aulas, né? Que não sei quanto tempo mais nós vamos ter que
essas aulas online. Então, eu queria passar a palavra para o Gabriel, que com certeza nesse aspecto ele está na frente e pode fazer uma pergunta adequada. Muito obrigado, Silvia. Paulo, eu sou do setor do franchising e também, além de franqueador, sou diretor da ABF, Associação Brasileira de Franchise. Uhum. E o cenário não só de educação, mas também de alimentação, né, de uma maneira geral, o franchising é onde existe o pequeno empresário mais organizado do país, por uma série de coisas que todos a gente já sabe. A gente está, como ABF, trabalhando para buscar um caminho de crédito. E até nesse ponto eu queria, né, como conhecedor do sistema financeiro, ajudasse a gente qual o melhor caminho. Por quê? Hoje nós somos em 160 mil empresários só dentro da associação. São pequenos empresários. São 1.358.000 empregos. E muitos deles em risco. Porque essas empresas, uma pequena empresa, isso já foi falado, não consegue ter caixa para poder superar todo esse período. Uma pequena empresa, mesmo que seja uma franquia organizada, ela não tem balanço auditado pelas Big Four. A pequena empresa, mesmo sendo uma franquia, ela corre sim o risco de fechar. E pensando com a cabeça do banqueiro do outro lado também, poxa, mas eu vou emprestar o crédito, existe o risco dessa empresa realmente fechar, se esse restaurante não abrir por 60 dias, 90 dias, se essa escola não abrir por esse período, eu vou perder esse dinheiro que eu emprestei. E por mais que a gente tenta fechar essa conta, né, do lado, né, do pequeno empresário e do banqueiro, a gente não sabe como fechar essa conta. E como é que a gente fecha isso? Qual que é a equação? A pergunta é cascuda, porque ela diz respeito a viabilizar o que o banqueiro, de um modo geral, considera inviável. Mas eu relembro a você que não é inviável por causa dos defeitos, como eu disse, do nosso sistema financeiro, que tem uma cunha fiscal extraordinária. Foi só agora na crise que o governo fez um negócio que devia ser o óbvio, que é tirar IOF de empréstimo bancário. Não é? Ou seja, isso não devia existir num país que precisa de crédito, que precisa largar sua base de crédito, vá tributar outra coisa que não seja o empréstimo. Então, eu estou te dando até apenas um pequeno exemplo de onde cunhas diversas, fiscal, financeira, com os recolhimentos compulsórios, regulatória, não é? E que necessitariam de um trabalho coordenado entre o Banco Central, o sistema bancário, que, felizmente, veja só, como é um oligopólio fechado, é fácil, reúne 5 numa sala, está falando com mais de 85% de toda a disponibilidade creditícia no Brasil, aí incluída Caixa Econômica e Banco do Brasil, que agem, aliás, para até benefício do Cabreira, que não gosta de prejuízo no setor estatal, e nem eu gosto, eles agem como bancos privados, são também ganhadores de dinheiro, e é difícil fazer esses camaradas, nesse momento, agirem em favor da crise. Eu, quando estava lá no governo, posso te dizer que tentei organizar e finalmente convenci o ministro do Planejamento, então, um ótimo quadro, Diogo Oliveira, a montar um comitê de crédito no pleno governo, porque eu percebia que o governo não estava concedendo crédito, a quantidade de crédito tinha caído quase R$1 trilhão na saída da catástrofe dilmista, mas nós não estávamos retomando na velocidade suficiente. Foi uma dificuldade eu convencer ao governo que ele tinha que ter um comitê para acompanhar concessão de crédito, porque num momento de saída de crise você tem que dar mais crédito, não é continuar assim convencionalmente, não, a cartilha neoliberal diz que eu tenho que ficar avaro em relação a crédito. Quem é que diz isso? O capitalismo é feito de crédito. Agora, um crédito que retorna. Aí você me falou sobre classificação de risco.
Durante anos, eu fui o primeiro a trazer uma empresa de classificação de risco de crédito no Brasil. Então, está falando de alguém aqui que respeita a avaliação de risco de crédito. Mas posso te dizer que de um conjunto qualquer, de um universo qualquer, quanto mais pulverizado, pequenos franqueadores como você, se você me disser que mais de 10% vai calotear, ainda que haja um coeficiente de atraso, eventualmente um pouco maior do que 10%, atraso, mas calote definitivo não. Vai me surpreender muito. Tradicionalmente, uma carteira como de Casas Bahia, que é assim a base da, né, mais rarefeita do suporte financeiro, que são pessoas realmente que entram na Casa Bahia antes de entrar em qualquer outro lugar, tinham tradicionalmente coeficiente de inadimplemento final de 6%, 7%. Isso é perfeitamente encaixável dentro de um spread de juros. O cartão BNDES direto, que eu deixei lá pronto para ser utilizado e que foi enfiado em alguma gaveta lá do BNDES, nós chegamos à conclusão que nós poderíamos trabalhar. E a taxa de juros ainda estava em 9% ao ano, a básica. Hoje está em 3, tal. Né? Nós chegamos à conclusão que podíamos trabalhar com um juro anual não superior para o cartão BNDES direto, da ordem de 10% ao ano, com seguro de pagamento. Por que eles não desengavetam isso? Então, eu vou passar a bola na fila, mas nós, como associação, nós temos que ir para Brasília, ou nós temos que falar com os banqueiros para poder conseguir esse crédito para o pequeno empresário. Eu acho que teria... Acho que cortou, né? Foi mencionado aqui, é uma nacional de fomento. Ele existe. Desenvolve São Paulo, é o BRDE na região sul. Hoje de manhã eu estava com o presidente do BRDE, que está sofrendo da mesma escassez de recursos para repasse. Eu acho que você deveria desenvolver isso através desse Sistema Nacional de Fomento, que no Nordeste tem o Banco do Nordeste. Eu estou dizendo boas coisas, eu estou dizendo que o Brasil está totalmente instrumentado. Mas na área, por exemplo, de fomento, deixa eu fazer minha reclamação, nós perdemos mais de um ano com uma bobajada que era descobrir a caixa preta do BNDES. Quando a primeira coisa que cheguei lá foi fazer uma verificação completa que a minha antecessora, Maria Silva, já tinha deflagrado e, portanto, não... Ou eu e a Maria Silva e todos os outros somos um bando de bestas quadradas aqui, não conseguimos enxergar nada que está na nossa frente, ou as malandragens que, porventura, aconteceram fora dos muros das operações do banco, com o dinheiro que cada empresário tinha e devem ter feito bastante malandragem, com o dinheiro deles, mas não com o dinheiro do público, porque senão o Banco do BNDES não seria um lucrativo como nem o Banco do Nordeste. Ou seja, nós temos... instituições financeiras públicas sadias que deveriam estar hoje sendo turbinadas para responder ao seu sistema de franqueado. Você mesmo poderia nos dar uma pré-avaliação do seu franqueado de forma a facilitar os limites de crédito. Ou seja, se nós, depois dessa reunião, nos reuníssemos à tarde, tenho certeza que à noite nós já tínhamos um sistema para dar crédito com baixo inadimplemento e alto nível de repercussão. É assim que está acontecendo no BRDES. E a Silvia falou de educação à distância, está aí para ficar. Só para te dizer que o quê? É mais algo que demoraria se algum governante dissesse eu vou implantar uma educação à distância, a Secretaria de Educação dele ia dizer não, me dê 2 anos para eu fazer só o planejamento, contratar não sei quantos consultores internacionais e nacionais, você me deu uma verba não sei quantos milhões, só para eu tentar começar a pensar nisso. O Covid, papo reto, fez com que em semanas a gente descobrisse um meio de botar não só esse Zoom que nós estamos falando aqui, ótimo para funcionar, como essa educação à distância para ficar, para ir para o Amazonas com os melhores professores paulistas, paranaenses, etc., e também, eventualmente, professores amazonenses, para ir aos rincões brasileiros e aí sim
as crianças, eventualmente, vão estar nas salas de aula, mas vão estar na sala de aula com o monitor, recebendo instrução do nível de um colégio Santa Cruz em São Paulo. E nisso nós vamos estar equalizando o Brasil. Por quê? Porque o Covid nos facilitou, nos acelerou uma série de atualizações tecnológicas que iam ficar nos enrolando. E, portanto, eu, pelo breve espaço de tempo que passei no setor público, posso dizer, o setor público, diferentemente do que pensam, não é tão ruim quanto pensam. O setor médico mostrou isso. Você imagina se os médicos brasileiros fossem tão ruins, médicos servidores públicos, quanto a gente fala mal deles. Nós estamos já com não sei quantos mil mortos. É porque na hora do vamos ver, o brasileiro entra em campo e joga o jogo. Agora, é preciso ter liderança, como disse o Maurílio. Eu posso cacarejar aqui que fui para o IBGE, o meu presidente Temer me tirou a verba do censo agropecuário e eu fui, em vez de pedir demissão, eu disse, agora não posso resolver se o presidente achou melhor não fazer um negócio para o qual eu fui para o IBGE para fazer, vou lá eu no Congresso Nacional conseguir verba milionária. A Tereza, que está agora lá no ISTA, em grande quadro, nos ajudou, Marcos Montes, ou seja, esses tão mal falados políticos, se você reunir num grupo para dizer, olha, precisamos de verba para o censo agropecuário, votar uma verba de emenda que não existe, de 500 milhões, que não ia ajudar politicamente a nenhum parlamentar, mas ia ajudar o Brasil, conseguimos a verba. Agora, a verba era de metade do valor que a tecnocracia do IBGE imaginava ser possível fazer um censo. Aí entra um pouco a liderança, eu bati na mesa, vamos fazer um censo conforme a verba, vai acontecer o censo, não acontece porque, e no máximo podemos fazer uma pesquisa, não, nós vamos fazer o censo inteiro e vai custar metade do que vocês imaginariam custar em tempos normais. Nós vamos fazer censo, o censo está aí, é o melhor censo de todos os tempos e é o que saiu mais rápido. Com recursos eletrônicos fantásticos estão sendo copiados por outros países. Por metade da verba, e a gente economizou só nessa atividade 800 milhões de reais. Ô, Rogério, tem muito dinheiro sobrando no setor público, a gente fazer mais com menos e fazer muito mais e depois o Brasil arrecadar muito mais impostos e o governo ser muito maior e gastar mais, não é a gente acabar com o setor público. E parar com a conversa fiada, essa bobajada neoliberal de que temos que acabar com o governo, porque o mercado... É claro que é o mercado. Não vai acontecer nada, como eu disse, que não vai acontecer nada se esses governadores não tomarem senso e nos liderarem nessa hora difícil, como disse o Maurílio, e nos colocarem numa representação de fato federativa. O maior desafio de todos, no entanto, quero dizer, é o Brasil virar o Brasil. Virar uma federação brasileira digna desse nome, parar de Mato Grosso, Goiás, Alagoas, não sei o quê, um monte de estados ricos, chorarem na barra da saia de um governo ferrado, que nem nós temos em Brasília, você está querendo tirar de onde não existe recurso, e, ao mesmo tempo, não saber administrar sua própria liberdade. Os estados têm que emitir sua própria dívida, os municípios também, à medida tem que ser capaz de emitir suas próprias dívidas municipais. Um ou outro vai quebrar, dane-se, então, o município ou o estado que quebrar. Entendeu? Nós temos que ter classificação de mercado, de risco de mercado para esses entes públicos emissores. Um novo mundo, taxas de juros normais, sistema financeiro competitivo. O Covid está viabilizando tudo isso. O Covid consegue dizer que é maravilhoso, não fosse pelo castigo das mortes que nos impõe. É isso aí. Rogério, olha, vou te passar depois o telefone do presidente da Desenvolve São Paulo, tá? O Nelson, para você conversar com ele, porque ele pode ser um interlocutor para vocês com todos os bancos de fomento no Brasil inteiro, tá?
que é um grande cara mesmo, tá? Para conversar. E tem o do Paulo depois também, te passo para vocês estarem em contato aí. Gente, ó, o Fábio vai partir para a próxima pergunta, mas nós vamos pedir desculpa a todos vocês que estão participando, porque o tema, como você viu, tem uma abrangência grande, nós estamos num debate maravilhoso e nós precisamos terminar às 13h45. Então, o Fábio vai partir para a última pergunta e aí nós vamos encerrar, tá? Nós temos aí 6 minutos e nós temos até 3 perguntas. Vamos ver se a gente consegue fazer, mas a minha sugestão, nós temos 2 da área jurídica. Natasha, da Trenempol, você pode fazer sua pergunta, aí o Paulo segura, o Marcelo já faz a sua pergunta também, e o Paulo tenta sintetizar as 2 perguntas, tá? E se der tempo, a gente faz a terceira aqui. Tá bom. Natasha. Tá bom. Obrigada. Paulo, obrigada pela exposição, pelos insights, por ficar aqui conversando com a gente nesse papo reto e direto. Você foi ótimo. Você mencionou no final da tua apresentação a questão dos planos de infraestrutura e dos grandes investimentos em infraestrutura. E a gente tem visto bastante uma flexibilização agora nesse período de Covid de normas trabalhistas e, como eu sou da área ambiental, a gente pensa também muito o que vai acontecer numa flexibilização de licenciamento e de questões ambientais para você conseguir viabilizar essas grandes obras de infraestrutura. E eu queria ver de você, se você tem visto notícias nesse sentido, ou uma movimentação nesse sentido, e o papel e a extensão desse programa que você falou, o Plano Marshall, desse programa de grandes investimentos em infraestrutura a longo prazo, para tirar a gente e fazer esse regresso em V que você mencionou tanto. Marcelo, você poderia complementar com a sua pergunta? Claro. Puxa, espetacular, Paulo. A minha pergunta era sobre, pensando nesse projeto de repactuação, que como cidadão eu amei ouvir, se nele também vai um desenho de alguma mini reforma tributária, ou se esse projeto de reforma tributária que está aí atende, porque como você disse, né, há caminhos aí rápidos de atitude que podem ser tomadas e que talvez não vale a pena se esperar o projeto de reforma tributária que está lá, mas se possa aliar uma reforma na linha também do que falou o Cabreiro, o Maurílio, de ter um controle maior e benefícios imediatos do setor. Vou colocar... olha, dava 2 palestras, mas num minuto, Natasha, dizer para você que flexibilização não deve significar relaxamento de normas nem de protocolos ambientais. Ou pela minha experiência de acompanhar nesse campo, o que mais o empresário quer, e vi isso no BNDES, é definição acelerada de quais são as exigências para que ele possa cumpri-las, inclusive. Aceleração do próprio processo. Portanto, ganhar tempo e não exatamente para ambientais. E se existem óbices impassáveis, avisar logo o empresário que em tal e tal campo ele está perdendo tempo, para que a gente não fique perdendo tempo, né, com aquilo que não vai sair, para depois se vender facilidade. Portanto, até a corrupção, nós não falamos essa palavra maldita, ela é fruto desse jogo de empurra-empurra, bem brasileiro, bem nosso, quando alguém está querendo vender criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Portanto, exigir cumprimento de metas temporais no Brasil é muito saneador do ponto de vista de corrupção, porque quando a coisa é muito rápida, não dá para conversar no canto. Não é? Em geral, você para corromper, você precisa de um tempo para poder amarrar todas as pontas da sacanagem que você está armando. Portanto, eu acho que empurrar o Brasil para frente de modo expedito nessa área ambiental daria para fazer esses projetos de infraestrutura. O dinheiro existe desse suposto plano Mazzaropi, que eu prefiro chamar, porque as nossas reservas internacionais sozinhas, uma pequena parcela delas, repito, ancoram uns 200 bilhões. O BNDES tem, com a credibilidade financeira que tem de recursos que ele pode lançar a mão lá fora, mais uns 100 bilhões, ou seja, temos, para começo de conversa, uns 300 bilhões. O gabinete do general Braga Neto está pensando em 300 bilhões
para o ministro Tarcísio a perder de vista. Nós podemos fazer isso muito mais rápido. E sim, meu caro Marcelo, você aí me provocou e seria outra palestra, porque há anos venho, mais do que qualquer outro economista, levantando a bandeira da reforma tributária. No Lide Economia foi a primeira coisa que falamos, mas não é esta reforma que está aí sendo discutida. Mas apenas para te dar uma ideiazinha bacana que poderia ser feita dentro dessa repactuação federativa, que é fazer uma proposta que nem constitui exatamente acabar com o tributo, nem constituir outro tributo, que é trocar, ou eu prefiro usar destrocar o imposto de renda, que hoje é compartilhado, para a contribuição, a COFINS e o PIS, que hoje não são compartilhados e passariam a ser compartilhados. Com isso, a gente reorganizaria já as finanças federativas. O imposto de renda passaria a ser um imposto federal exclusivo, imagina. Então, o governo passa a ter um instrumento fiscal que ele não tem que partilhar 50% disso e ele vai ter que se virar dentro do conjunto das suas exigências federais com o grande imposto que nos Estados Unidos e na Europa é um imposto federal. E o PIS e o COFINS, que hoje não são compartilhados, substituiriam a partilha do imposto de renda e iriam engrossar o que hoje é transferência. Na contabilidade dos estados e municípios, passaria a entrar todo dia, 5 horas da tarde, um recurso que não é mais na rubrica transferência de ninguém. É um dinheiro do município, um dinheiro do estado. Daria empoderamento para esses estados e esses municípios virarem emissores de dívida. Em 1 minuto eu falei para você uma revolução tributária, sem mexer com nenhum tributo, e dando a cada um as suas devidas responsabilizações. O imposto de circulação de consumo sendo caracteristicamente o imposto da federação e o imposto de renda seja um imposto, basicamente, da nação. Ponto final. Já é meia reforma tributária e que teria que passar no Congresso com essa velocidade que eles estão empregando para, me desculpe, para aprovar coisas polêmicas, quando não para as bobagens. Entendeu? Inclusive, essa última aí, que é, por exemplo, financiar, foi falado, eu concluo com isso, financiar a folha de pagamento. Que adianta financiar a folha de pagamento para o sujeito que está de língua de fora? Eu tenho que dar recurso para o empresário e deixar o empresário decidir o que ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o empresário, em princípio, não quer despedir ninguém. Ele só vai despedir se ele tiver em estado de última necessidade. E, portanto, é uma bobagem o governo dar dinheiro para alguém manter um emprego que, de outra forma, não seria mantido. O que nós temos é que manter a atividade para manter o emprego. Portanto, essa equação do governo está equivocada. Gente, olha, a gente poderia ficar aí longas horas, já vou até convidar antecipadamente, viu, Cabreira? Depois você dá aquela ligada, porque quando você faz o convite já vira obrigação, né? Vamos trazer, na hora que a gente puder fazer evento físico mesmo, trazer o Paulo aí para falar para todo o lead aí nosso, tá? Paulo, obrigado de coração, obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Tá? Ajudou muito, muita gente elogiando, muita gente aqui dando valor para esse nosso momento tão especial e com as suas falas firme e direto. Acho que a mensagem ficou clara, assim, todo mundo que passou mensagem ele é direto e reto, como a Covid, direto e reto, como você falou o tempo inteiro. Obrigado a todos que participaram, Tots, William, né? Na próxima você já começa perguntando, viu? E vai servir o almoço agora em seguida ou não? Agora vai ser boa tarde, que vai ter o almoço em seguida, cada um na sua mesa. Eu espero que vocês comam aquilo que eu vou comer aqui. Eu vou comer um risoto de brie, tudo mentira, né? Aquele arroz e feijão direto. Obrigado, Paulão. Obrigado, Cabreira. Obrigado a todos vocês. Beijo no coração. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. E manda a sua apresentação para